Bom dia, gente. Bom dia! Aí eu ia reclamar, eu pensei que ia ser mais fraquinho, porque olha que beleza, né? Agora é aniversário mesmo, né? Tem festa, eu até pus os fogos ali, ó, pra gente poder celebrar realmente a casa espírita. Mas hoje eu gostaria de falar para vocês sobre os 500 da Galileia. 500 da Galileia é um grupo, porque normalmente quando se fala de Jesus a gente pensa em 12 apóstolos, não é? Mas na verdade houve um grupo muito maior, né? Além dos 12, houve um grupo de próximos de Jesus e um grupo maior ainda que eram os 500 da Galileia, que acompanharam Jesus, não é? Mas o que eu vou falar hoje? Na verdade eu vou aproveitar que nós estamos no mês de aniversário da casa para contar um pouco da história do Caminho da Luz. Mas não a história que vocês veem. Eu vou passar para vocês um pouco do que acontece nos bastidores do Caminho da Luz. Por que essa casa é do jeito que ela é? Quais foram os problemas, as dificuldades que foram enfrentadas para nós chegarmos ao que nós somos hoje? E para que os novos entendam muitas coisas que acontecem, o porquê de muitas coisas que acontecem, e os mais velhos compreenderem muitas atitudes que foram tomadas pela casa e que muitos podem não ter entendido do porquê disso tudo. Mas vamos começar pelo princípio. Muito do que eu vou falar hoje está nesse livrinho maravilhoso que chama-se Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Chum, uma excelente médium que muito contribuiu para o movimento espírita, né? E que uns 2 anos atrás voltou ao plano espiritual. Nós vamos começar lá do princípio mesmo, né? Em 18 de abril de 1857, finalmente Allan Kardec trouxe até ao nosso conhecimento este livrinho maravilhoso que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem tudo o que é necessário para se saber sobre a doutrina espírita. É a base da doutrina espírita. Depois disso, em 1º de abril de 1858, um pouquinho menos de um ano, ele lançou a Revista Espírita. E a Revista Espírita ele publicou mensalmente até o desencarne de Kardec. Então todos os meses saía uma revistinha. E lá Kardec usou isso como um meio de divulgação da doutrina espírita. Porque Kardec recebia uma enxurrada de cartas do mundo todo. E ele lia todas elas e respondia todas elas. Não imediatamente, mas conforme ele ia tendo tempo, ele ia respondendo. E nessas publicações, ele começou a colocar muito depoimentos de pessoas que começaram a fundar centros espíritas, de médiuns, em que relatavam fatos espíritas e relatavam muitas coisas importantes. Então a Revista Espírita é importantíssima. E ele publicou por 10 anos. Neste mesmo dia, ele percebeu que seria muito importante criar o primeiro centro espírita da história, né? Que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E lá ele começou um centro espírita, que seria modelo para todos os demais. E aí ele mesmo diz, né? A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações morais, físicas, históricas e psicológicas. Sueli diz o seguinte: provavelmente ele, né, Kardec, foi inspirado nas primeiras igrejas do cristianismo primitivo, onde os discípulos se reuniam para reflexionar em torno das lições de vida do Evangelho.
a fim de serem dirimidas as dúvidas, aprofundadas as informações, renovadas as forças, encorajadas as energias para o prosseguimento das lutas libertadoras. O Centro Espírita, na atualidade, repetindo as experiências daquela época, tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina dos imortais, onde se iluminam os espíritos, aprendendo na convivência fraternal a experiência da solidariedade, do trabalho e da tolerância, a fim de se poderem alcançar no rumo à plenitude. Então aqui é um pouco disso do que nós somos. Nós somos um grupo fraterno, onde temos que exercitar a tolerância, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, e que temos muito trabalho para preparar tudo, para que tudo aconteça, né? Para que a casa funcione. Preservá-lo imune às paixões da seita, às dominações políticas, às arbitrariedades de qualquer natureza, aos modismos e inovações muito agradáveis aos insensatos, é dever de todo espírita dedicado, que reconhece o compromisso que mantém com a doutrina libertadora. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso tudo. Porque na história do nosso centro, muitos acontecimentos tiveram aqui na região. Para vocês entenderem um pouquinho, né, aqui nos Estados Unidos existem órgãos, né? Existe toda uma estrutura de orientação às casas espíritas. Então, o Caminho da Luz está afiliado ao Tri-State Spiritist Federation, né? A Federação Espírita Tri-State, que reúne as casas de Nova Jersey, de Nova York e de Connecticut. Nós tivemos o prazer de sermos uma casa fundadora do Tri-State. E digo mais, né? A nossa casa teve um papel muito importante, junto com as outras casas, na formação da Federação Tri-State. Nós tivemos a honra de que, na nossa casa, há muitos anos atrás, quando estávamos na Jolaine, oficialmente foi dado o nascimento do Tri-State. Nós temos até uma foto histórica dos dirigentes de todas as casas dos Tri-State reunidos na nossa casa aqui, quando foi dito: a partir de hoje, oficialmente existe a Federação Espírita do Tri-State. E acima do Tri-State existe a Federação Americana. A Federação Americana. E tudo isso é orientado por certas regras, por certas orientações que seguem muito o modelo da FEB e do Conselho Espírita Internacional. Para quê? Para que nós fiquemos imunes e aceitas às dominações políticas, às arbitrariedades e os modismos, para manter a pureza da doutrina espírita. E, infelizmente, com o tempo, muitos fatores contrários a isso aconteceram na região. E nós tivemos que agir conscientes do nosso papel de manter a pureza da doutrina. Então, por exemplo, aqui mesmo em New Jersey, nós tivemos casas que se dominavam centros espíritas, mas que começaram a desvirtuar um pouco, né, e a juntar coisas que não têm a ver com doutrina espírita. E isso é ruim porque vocês que vêm aqui e que ainda não estão familiarizados com a doutrina acham que aquilo é doutrina, e não é. Então, por exemplo, o Reiki não é doutrina espírita. Umbanda não é doutrina espírita. Cromoterapia não é doutrina espírita. Barras de acesso não é doutrina espírita. E muitas casas começaram a ter essas práticas. E aí nós tivemos atitudes a isso. Por exemplo, haviam palestrantes de casas espíritas que saíram fora disso que é a doutrina, nós paramos de convidar para vir aqui na casa. Por quê? Porque ia estar ligando a nós com essas práticas que não são corretas.
E muitas outras coisas vinham acontecendo, né? E nós temos que tomar muito cuidado para manter a prática. Então muitas pessoas que já eram frequentadores da casa perguntavam, né, por que fulano de tal não vem mais na casa? Por esses motivos. Nós tivemos casos aqui no passado de palestrantes, até palestrantes bem conhecidos do Brasil, que vinham aqui e que começaram a sair fora da doutrina espírita. E aí nós, como membros do Tri-State, nos reunimos com o Tri-State e decidimos, estes palestrantes não mais serão convidados para virem aqui. E se vierem por conta própria, não virão nas nossas casas. Então, nós tivemos casos aqui, eu não quero citar nomes, porque é desagradável, né? Mas palestrantes que tinham um livro fantástico sobre passes, publicado pela FEB, e, como diriam no popular, viajou na maionese. E começou a dizer que passe não tem nada a ver com o espírito que vem do ar. Passe é eu sozinho que faço tudo. E isso está errado, não é doutrina espírita. E ele não veio, ele veio aqui várias vezes, mas não veio mais nas casas do Tri-State. E muitos perguntavam, mas por que fulano não vem? Por causa disso. Então nós aqui na nossa casa sempre tivemos uma postura de preservar muito, muito a doutrina espírita. De evitar levar até vocês fatos, conhecimento que não é doutrina espírita. Sabe? O Kardec sempre foi muito preocupado em manter o zelo com a doutrina espírita, porque a doutrina não é dele, não é nossa. A doutrina é dos espíritos. E nós não temos o direito de mudar o que eles fizeram por nós. Então, muitas vezes, até trabalhadores da nossa própria casa, pessoas que estavam conosco desde o início, também tiveram algumas atitudes que era importante a gente orientar a elas. Mas, infelizmente, muitas vezes, quando nós levarmos a orientação a essas pessoas, eles não entenderam bem o que a gente estava querendo. E ao invés de perceber que nós estávamos falando sobre a doutrina espírita, pensavam que nós estávamos falando sobre indivíduos. Mas não era. E acabaram se magoando com a casa. Muitas vezes saindo da casa. E aí fica aparentemente que nós as expulsamos da casa. Mas não é verdade. Porque um dos fundamentos da doutrina espírita é acolher a todos, seja quem for, tomando o devido cuidado de preservar a doutrina. Então, como a gente sempre fala, nós acolhemos a todos. Teve um palestrante que veio aqui uma vez e no meio do caminho do trajeto da onde ele estava até aqui, ele resolveu mudar o tema da palestra. Chegou aqui e fez um estrago. Gente, vocês não imaginam o estrago que ele fez. Ele falou tanta asneira, tanta coisa sem lógica, que foi unânime, não precisou nem ser combinado. Nunca mais este fulano pisou na nossa casa. E depois ele foi muito pior ainda, porque depois, com o tempo, ele começou a inventar uma doutrina espírita à moda da casa dele. E começou a colocar coisas sem fundamento, coisas totalmente embaraçadoras. Que Kardec, lá no plano espiritual, deve ter falado, Jesus, ilumina ele, Jesus, porque terrível, terrível. Então, esta é a nossa preocupação. Né? E se vocês forem ver, né? Deixa eu ver, acho que está aqui. Não. Se vocês forem ver, cada casa espírita, ela possui, definido pelo plano espiritual, um caminho próprio dela trabalhar. Então, por exemplo, há casas espíritas que são mais dedicadas à fraternidade. Então, por exemplo, a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho, qual é o grande foco dela? É cuidar de crianças desamparadas na Bahia. E aí, o nosso querido Didi, para os íntimos, Divaldo Franco, ele tem um trabalho maravilhoso
para possibilitar, para viabilizar a Mansão do Caminho. Quem não conhece, dá uma olhadinha para ver que trabalho lindo que é a Mansão do Caminho. Raul Teixeira, no Rio de Janeiro, tem lá o, como é que chama? Fraterno, né? Recanto Fraterno, que é mais ou menos a mesma coisa do Divaldo. E também tem um trabalho lindíssimo. Né? Raul Teixeira, Alberto Almeida, por aí vai. Então são casas com este perfil. Existem outras casas, por exemplo, lá em Uberaba, quando o Chico estava lá, né? Qual era o principal objetivo da casa? Era levar conforto espiritual. Então, se vocês já tiveram chance de ver, né, tem até o filme maravilhoso, né, As Mães do Chico, né, as cartas que Chico psicografava, consolando famílias que haviam perdido entes queridos, provando que a vida continua depois da morte. E da nossa casa? O compromisso da nossa casa é com a educação da alma, a educação do espírito. Esse é o nosso objetivo. Tem casas que trabalham muito a questão do atendimento físico das pessoas. Nós aqui não condenamos. Cada casa tem a sua característica. Mas nós acreditamos que a cura física é consequência do equilíbrio espiritual. Então, se nós trabalhamos o conhecimento, se nós trazemos para vocês estudos, é porque nós acreditamos que nós estamos colaborando para a educação do espírito. E a educação do espírito é para sempre. Porque se você dedica à cura física, infelizmente todos nós vamos morrer. É inevitável. Então a cura física é uma coisa muito momentânea. Traz alívio? Traz conforto? Traz. Mas é muito passageira. E nós sabemos que o espírito é imortal. Então o foco da nossa casa é o que é imortal, porque é da doutrina espírita. Por isso que nós sempre vamos oferecer para vocês estudos. E mesmo quando o estudo é repetido, participe. Porque estudo não se acumula. Ele só cresce. O estudo não ocupa espaço. Quanto mais a gente aprende, mais patrimônio nós vamos levar para o plano espiritual. E este é o nosso grande foco dessa casa aqui. E sempre foi meu pessoal. Eu sempre, desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa, quando me deram a oportunidade de falar, uma das primeiras coisas que eu falei, olha, eu participei de alguns estudos, se vocês quiserem, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sempre tive no meu íntimo que eu fui muito agraciado por tudo que a doutrina me ofertou. E eu sempre achei que seria muito egoísmo de minha parte guardar isso só para mim. E eu sempre tive o intuito de repartir o que eu aprendi. E esse foi o meu caminho aqui no Caminho da Luz. Eu acho que eu fiz mais ou menos isso aí. Está fazendo. Fez muito bem. Continua, Está fazendo. Até morrer. Mesmo depois de morrer, talvez eu venha. Não vou deixar vocês livres de mim tão fácil. Aí Joana de Ângeles, num livro maravilhoso, Qualidade da Prática Mediúnica, né, que é lá do grupo Manuel Filomeno de Miranda, que é um trabalho lindíssimo lá, da Mansão do Caminho, ela nos fala essas 3 palavrinhas: espiritizar, qualificar e humanizar. Este aí é muito o lema da nossa casa. Espiritizar é o mais importante. Depois eu vou contar para vocês o que é, porque é uma palavra meio diferente, né? Qualificar é os estudos. E humanizar é o convívio, é a tolerância, é a caridade. E Kardec tinha por lema trabalho, solidariedade e tolerância. E olha que lindo, né? O centro espírita como célula viva e pulsante, lugar de trabalho para todos. Para todos, viu, gente? Ah, mas eu cheguei hoje na casa espírita. Pode trabalhar. Pode servir água, é coisinha fácil. Pode vir aqui organizar a fila. Pode trazer alguma coisa para o café da manhã. Pode depois, no final, aí, ajudar a limpar, arrumar as coisinhas. Então, trabalho não falta. Para todos. Solidariedade.
entre todos, dentro da casa espírita. E isso muitas vezes a gente não percebe muitas vezes. Porque muitas vezes uma pessoa sempre entra aqui na casa alegre, sorridente, e um dia ela entra meio assim, macanuda, meio derrubadinha e tal, e a gente não percebe. Falta solidariedade. Falta a gente ver as dores do próximo e estar aí prontos para ajudar o próximo. Porque isso é o papel da casa espírita. Né? E tolerância. Isso precisa muito, viu, gente? Tolerância na casa espírita é preciso muito. Eu vou repetir aqui uma coisa, vou pedir emprestado da minha esposa, né? Porque a minha esposa sempre conta uma coisa lá em casa. Ela fala assim, o Sidney já está rindo que ele sabe. Ele fala assim, a nossa casa é um hospital. E eu vou dizer para você uma má notícia. Entre nós aqui, ninguém é médico. Entre nós aqui, ninguém é enfermeiro, nem atendente, nem recepcionista. Todos nós, neste hospital, inclusive, começando por mim, somos doentes. Somos doentes da alma. Porque se nós não fôssemos doentes da alma, nós não precisaríamos estar encarnados. Nós já estaríamos lá no plano espiritual, lá bonitinho. Então, se nós estamos encarnados, é porque nós somos doentes da alma. E aqui é o hospital. Então, nós estamos aqui todos em tratamento evolutivo, para o nosso bem. E é papel da nossa casa auxiliar neste tratamento, ensinando qual é o remédio. E sabe como chama o remédio? Evangelho neles. Vocês já viram aquela do Chico? Você já conhece a história do Chico? Eu vou contar para vocês. O Chico, né, estava lá na casa dele, onde era o centro, né, lá em Pedro Leopoldo, e o irmão dele, já tinha ido todo mundo embora e só estava ele e o irmão dele. E chegou uma moça bem obsidiada, mas a moça estava terrível. E tinha dois segurando ela e não conseguiam segurar ela, dois brutamontes. Aí o Chico falou, não, pode soltar ela. E os caras, você está doido, Chico? Não, pode soltar ela. Aí o Chico falou para o irmão assim, falou assim, ó, se ela ficar muito agressiva, você taca o evangelho nela. Não precisa nem contar. O Chico recebeu o espírito que estava obsediando a moça, né? Ficou agressivo, o irmão não teve dúvida, né? Tacou o evangelho no Chico. Ele acabou a sessão com uma dor no pescoço, na cabeça, tanto que o irmão tacou o evangelho nele. Então é mais ou menos por aí. Taca o evangelho na casa. Então, gente, olha só. Espiritizar tem o sentido de resgate daquele que frequenta a casa. De possibilitar a que o espiritismo seja introjetado no seu mundo íntimo e gradualmente passa a ser projetado na vivência da pessoa. Então, o que é espiritizar? Espiritizar é o seguinte, vocês vêm aqui, escutam as palestras, participam dos estudos, introjeta isso na cabeça, no coração, e o que vocês vão fazer com isso? Vão pôr em prática. Vão viver dia a dia aquilo que vocês estão aprendendo. Este é o milagre do Centro Espírita. Essa é a cura que o Centro Espírita vai trazer para vocês. Essa é a cura definitiva, não é a cura passageira. Porque na medida em que vocês absorvam tudo o que é ensinado no Centro Espírita, e vocês percebem que isso não é teoria, é prática, é coisa que é para ser vivida lá fora, vocês estão evoluindo como pessoas, vocês estão evoluindo como espíritos eternos. E vocês estão melhorando a situação de retorno para o plano espiritual. Então não adianta nada vocês virem aqui 10, 20 anos na casa espírita, fazer todos os cursos, assistir as palestras, sair maravilhado. Ai, que palestra linda, que coisa maravilhosa. Pôs o pé para fora, esqueceu tudo. Acha que aquilo é coisas que é para amanhã, é quando você for ser espírito evoluído. Só que se você pensar assim, você nunca vai ser espírito evoluído, porque você não está pondo em prática aquilo que você aprende. E eu sempre repito, e vou repetir mais uma vez, né? Eu tive uma experiência maravilhosa aqui há muitos anos atrás.
Eu sou diabético, né? E até então, ela já ouviu umas 20 vezes. Eu sou diabético, e quando eu descobri que eu era diabético, eu fui ao médico aqui, Dr. Moraes, que já está aposentado, né? E ele pegou e falou para mim, você tem diabetes, está alta a tua glicemia e tal, né? Você precisa fazer exercício, né? Eu falei para ele assim, doutor, eu sei. Eu falei, não, você não sabe, não. Eu falei, não, doutor, eu sei que eu preciso fazer exercício. É saudável, faz bem para mim. Ele falou, não, você não sabe, não. Comecei a ficar nervoso, né? Falei, cara, né? Teimoso, né? Doutor, eu sei que eu preciso fazer exercício. Falei, não, você não sabe. Porque se você soubesse, você estaria fazendo. Então, se você sabe, se você acha que sabe, mas não faz, você não sabe. Então, é a mesma coisa com a doutrina. Se você acha que sabe a doutrina espírita, mas não pôs em prática, você não entendeu nada da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é viver. Espiritizar é viver a doutrina espírita, tendo-a como diretriz e referencial da vida. E quando eu falo doutrina espírita, Kardec deixou muito claro qual é a base da doutrina espírita: o Evangelho de Jesus. Qualificar é aprimorar. O espírita consciente sabe que é imprescindível aprofundar-se no conhecimento do espiritismo. A partir daí, empreende a própria transformação moral, que deve ser o objetivo do verdadeiro espírito. Kardec deixou muito claro, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz de melhorar dia a dia. Esse é o verdadeiro espírito. Não é perfeito, porque, de novo, se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Esses dias, lá em casa, eu e a Lourdes ouvimos acho que foi o Alberto Almeida, né, Lourdes? Que falou o seguinte, ou não, foi o Haroldo Dutra. O Haroldo Dutra falou o seguinte: você quer saber se você é espírito elevado ou não? É fácil. Espírito elevado não tem intestino. Então, se vocês têm intestino, é sinal que vocês ainda não são elevados. Tá bom? E o que quer dizer? Nós estamos encarnados. Então, não somos elevados. A não ser aqueles grandes que vêm aí em missão, né? E aí é diferente. Eles têm intestino, mas também comem tão pouco e que nem usam o intestino praticamente. Mas nós... Humanizar expressa a necessidade de se desenvolver o sentimento de humanidade, de solidariedade. Traz implícita a noção de caridade, no seu sentido mais abrangente. Caridade como amor em ação dinâmica, transformadora. E aí então nós vamos para os 500 da Galileia. Você viu que eu dei tanta volta para chegar nisso aqui. Então é um livro maravilhoso, né? A Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, o irmão X, né? E ele conta esse fato dos 500 da Galileia. Eu vou pôr só um pedacinho aqui, mas vale a pena depois ler na íntegra, que é muito lindo. Aí é Jesus falando para os 500 da Galileia, né? Depois que ele já havia ressuscitado. E ele diz o seguinte em certa parte: amados, enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles são os semeadores, vós sereis o fermento divino. Então olha que mensagem magnífica Jesus passou para os 500. Porque muitas vezes, né, as pessoas olhavam os 12 apóstolos como os privilegiados, né, estarem ali juntinho com Cristo, recebendo os ensinamentos e tudo mais. Né? E Jesus dizendo para os 500 da Galileia: olha, admirem os 12. Eles foram os primeiros. Né? Eles foram aqueles que vão semear o Evangelho de Jesus. Mas para que uma massa cresça, é preciso o quê? Fermento. Se não tem fermento, a massa não cresce. Então Jesus está dizendo para esses 500, aqueles 12 foram a semente.
Mas para que a coisa tome o tamanho necessário, é preciso vocês. Para fermentar, para fazer com que dobre, com que triplique, com que quadruplique o que a semente pode produzir. E aí ele já deixou muito claro, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Porque naquela época o mundo não estava pronto ainda para ouvir a mensagem libertadora do Evangelho. E ainda hoje é difícil. A mensagem do Evangelho é difícil de ser levada adiante, pelo nível em que nós ainda estamos de transformação. E aí, Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, nos complementa a mensagem do Cristo, trazendo para os nossos dias. E Joana de Ângeles nos diz: Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal. Somos as células do organismo universal, por enquanto enfermo, sob a terapêutica do Evangelho restaurado. Não é a primeira vez que nos chega a voz do Cordeiro de Deus, concitando-nos à redenção, ao avanço, à sublimação. Então Joana de Ângeles está dizendo o seguinte: o mesmo convite que Cristo fez aos 500 da Galileia de serem o fermento do Evangelho, Jesus diariamente convida a todos nós, convida vocês, a cada um de vocês, a serem o fermento, a levarem adiante essa tarefa, a não deixar as pessoas esquecerem do Evangelho de Jesus. Então este convite soa aos nossos ouvidos constantemente. E aí, vamos aceitar o convite ou não? Já é hora ou não? Sim. Ah, mas eu estou no comecinho. Ninguém está no começo. Porque essa mensagem do Cristo é muito antiga. E ela já não soa pela primeira vez nos nossos ouvidos, porque é outra vez. Eu posso garantir para vocês que na encarnação anterior de vocês, este convite foi feito. E na outra também foi feito. Só que nós já estamos maduros o suficientes para responder ao nosso mestre como Elisa respondeu. Sim, já é hora de eu poder responder ao Cristo. De eu poder me lançar nessa luta, nessa batalha. De eu fazer a minha parte. Porque eu posso dizer para vocês, pode ser uma batalha perdida. Pode ser que vocês acreditem que vocês não conseguiram transformar ninguém. Pode ser que vocês, ao final da vida, acreditem que vocês falharam na missão. Mas eu posso garantir para vocês, quem se lança nessa batalha é um vencedor. Porque venceu a si próprio. Porque saiu da imobilidade para a ação. Porque compreendeu o trabalho, a solidariedade, a mensagem que Kardec veio reviver do Cristo, que compreendeu que era preciso espiritizar a si próprio. Era preciso deixar que a mensagem do Cristo entre em nossos corações como semente e nós como adubos, como fermento. Vamos fazer com que aquilo cresça dentro de nós e que produza pão, mas aquele pão que alimenta a alma em abundância, para repartirmos com todos. É muito importante, gente, vocês terem uma consciência desses 22 anos da nossa casa. O André colocou aqui, de uma maneira muito bonita, o papel que eu tive aqui nessa casa. Mas todos vocês são importantes. A cada um que vem a essa casa é importante. E a cada um pode receber muito dessa casa, mas também tem muito a oferecer para todos os outros dessa casa. Porque o caminho da luz não existe sem nós. O caminho da luz somos nós.
é pelo nosso esforço, é pela nossa assiduidade aqui. Poder estar aqui, olha que coisa linda. Né? Quase não tem cadeira vaga. Não é que isso engrandece a gente? Nossa, que beleza, hein? Olha lá, né? Ou eu, como estou aqui na frente falando, né? Nossa, eu acho que eu sou importante, né? Souberam que era o Marcos, veio todo mundo ouvir. Leva engano. Nós ficamos felizes porque nós estamos cumprindo o objetivo fundamental desta casa, que é levar a mensagem do Cristo. É poder auxiliar com que o fermento brote no corações de vocês. Mas o trabalho de levedura é de cada um de vocês. Eu já tive experiências lá em casa de ter um fermento velho lá na geladeira e for fazer um bolo e eu uso o fermento, vocês sabem o que acontece, né? O bolo não cresce, fica lá. Igual o pão da não cresce. Então é preciso renovar o fermento. Renovar o fermento é vir aqui na casa, é estar presente, é poder absorver a mensagem, mas principalmente é preciso viver a mensagem. Se tem um exemplo que eu gostaria de dar para todos vocês, é o exemplo da persistência. Porque eu tive o privilégio de ver muitas pessoas entrarem nessa casa teimosas. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. E hoje a gente vê aí que quantas coisas maravilhosas essas pessoas produzem aqui na casa. Então este é o meu grande privilégio de ser antigo aqui nessa casa, de poder ter visto a transformação de tantas pessoas. E isso me alegra muito, porque isso significa que a casa espírita está cumprindo o seu papel. Que nós, através da nossa persistência em manter a pureza doutrinária, a fazer com que, se Kardec tivesse o trabalho espiritualmente de vir até aqui, ele olhar e falar assim, ó, esse grupo entendeu a minha mensagem, entendeu o que eu queria. E eu tenho a certeza que se Jesus também chegar até essa casa, ele vai sentir orgulho do que ele viu. Porque nós procuramos manter a pureza dos ensinamentos do Cristo. Esclarecer como a doutrina espírita esclarece a mensagem do Cristo e fazer ela compreensível para todo mundo. Mas o mais importante é que eles vão perceber que essa casa foi produtora de transformações de almas. E isso não tem preço. Obrigado a todos e até a outra.